Sucesso não é o lugar onde você chega, mas um lugar onde Deus te coloca. Todo recurso que colocamos nas mãos de Deus é matéria-prima para o extraordinário. Uma boa mordomia não tem a ver apenas com uma boa gestão, mas com um bom coração. A generosidade não é um traço de personalidade, mas o fruto de um coração rendido ao Espírito, disposto a compartilhar até aquilo que ainda irá receber. Como bons mordomos, não podemos nos esquecer que a vida aqui na Terra é receber, celebrar e repartir tudo aquilo que recebemos de Deus. Nessa quinta semana dos 40 dias no Evangelho de Mateus, vamos juntos, como Igreja Família, aprender mais sobre a mordomia da vida cristã. Que bom estar aqui com você. Muito obrigada por ter vindo. Uma alegria mesmo a gente poder estar junto aqui. E hoje nós vamos falar sobre algo tão importante. Como é que você organiza a sua vida? Quais são os parâmetros que você usa para organizar a sua vida, assim? Sua agenda, o seu dia a dia, como você cuida das coisas que você tem, como você gasta o seu dinheiro. Quais são os princípios que você usa para se organizar, sabe? A gente tem um monte de coisa para conversar sobre isso. E eu queria te convidar. Será que você trouxe o seu livrinho azul? Ai, que legal! Tem bastante gente com ele aí. A gente está estudando esse livrinho azul, o Evangelho de Mateus. A gente está anotando aqui o que a gente recebe do Senhor nas mensagens. A gente está rabiscando ele um monte. Se você por acaso não tem o pessoal lá, na recepção ainda tem alguns. E você pode levar o seu. E essa semana, gente, essa semana super especial, né? A gente está quase na Semana Santa. Vamos pegar o livro de novo, vamos reler, vamos reestudar, vamos aproveitar para gastar um tempo devocional um pouquinho maior no material que a gente tem aqui, rever as mensagens, tudo que a gente estudou aqui, já nos preparando para o domingo que vem e depois para o domingo de Páscoa. Combinado? Então, aqui no nosso livro, a gente hoje está olhando para 2 capítulos em especial do livro de Mateus, na página 81. E eu queria que você me acompanhasse nessa leitura, capítulo 19, depois um pedacinho do 20 também. O que Jesus estava falando para a gente aqui? Olha só. Alguém chegou para ele e fez uma pergunta que acho que quase todo mundo aqui quer fazer também, né? Bom, muitos de nós já temos a resposta, mas nosso coração quer saber, como esse menino também queria. Mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? Aí Jesus respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aí o menino perguntou: quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível,
Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. E Jesus continua explicando várias coisas que você pode ler também nesse trecho da palavra de Deus que está aí em suas mãos, Mateus 19, 16 até 30. E um pouquinho mais adiante, nós temos mais um trecho da palavra de Deus de Mateus 20, onde Jesus compara o reino dos céus a algumas coisas que nós conhecemos. Ele disse: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. E ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e depois às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aí desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: esses homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Eu não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Oh Deus! Quanta riqueza no coração do nosso papai! Quanta riqueza! E como a gente precisa desaprender algumas coisas para aprender sobre o reino de Deus. Coisas que a nossa cultura nos ensinou, coisas que os homens acham melhor, mas Deus realmente tem algo melhor para mim e para você. A cultura do céu foi trazida à terra por meio da vida de Cristo. Ele é o nosso parâmetro, Ele é o nosso exemplo. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas e a gente vai seguir o exemplo dele. Aleluia! Aleluia! Nós todos somos seres eternos. Nós todos fomos criados por um Pai amoroso, o eterno. Ele formou cada um de nós e nos trouxe a vida. Mas, quando nós chegamos aqui na Terra, nós nos deparamos com tudo que já está aqui e nós nos encantamos com o que nós vemos. Esquecemos de onde nós viemos. Nós viemos do céu. E a cultura do céu é a que deve reger a nossa vida, não a cultura da terra. A cultura do céu é que deve reger o nosso modo de organizar toda a nossa vida, não a cultura da terra.
E papai propõe tantas coisas super interessantes para nós. Há um termo que nós usamos que se chama mordomia. Esse termo tem a ver com mordomo. Já ouviu falar do mordomo? Mordomo não é muito mais uma palavra usual, mas o mordomo era uma profissão de alguém que administrava ou administra os bens de outra pessoa, a casa de outra pessoa. O mordomo cuida de tudo que é dessa outra pessoa e tudo se encaixa muito bem, ele zela muito bem por tudo que ele tem nas mãos para zelar. Então, eu te falei que nós viemos das mãos, do coração do Eterno. Cada um de nós. Nós estamos vivos porque o Eterno quis assim. E Ele tem nos dado essa vida para que nós possamos cuidar também de tudo que Ele nos deu para cuidar. Tudo que você vê à sua volta, até você mesmo, foi feito, preparado e criado pelo Eterno, sabe? Então hoje nós estamos numa posição de mordomos. A gente cuida do que é de papai. Isso se chama mordomia. Em outras palavras, isso é organização e administração de toda a sua vida e de tudo que você tem. E nessa quaresma, a gente está estudando tudo que Jesus diz a respeito da vida, e nós vamos hoje enfatizar esse aspecto tão importante, a administração, a organização da nossa vida e de tudo que diz respeito a ela. O mordomo é aquele que administra algo que não é dele, mas o faz com zelo, com apreço, porque a nossa vida pertence a Deus, nós somos mordomos de tudo que Ele nos deu. Então essa mordomia, a mordomia da vida cristã, em primeiro lugar nos mostra o quê? Anote aí, circule, grife. Nos mostra onde estão as nossas prioridades. O que é importante para você? A gente leu agora há pouco em Mateus 19, que Jesus disse quais são as coisas que Ele acha mais importantes aparecerem na vida de uma pessoa, que são os mandamentos. Todos nós já ouvimos falar dos 10 mandamentos, né? Que foram nos dados por Deus e guiam a nossa vida, tanto em relação a Ele, quanto em relação às pessoas da nossa vida. E Jesus mais tarde nos deu os 2 principais mandamentos que resumem os 10, que são: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e amarás a teu próximo como ama você mesmo. Esses 2 resumem os 10. E a gente está aqui para viver isso, para viver a prioridade do coração de Deus. E não do nosso próprio coração. O que rege você? Hoje, o nosso convite aqui é que você encontre o espaço na sua mente, na sua emoção, no seu coração, para entregar a regência de tudo que diz respeito a você ao Eterno, àquele que te criou. E essa seja a prioridade da sua vida. Talvez você esteja dizendo aí no seu coração: Leila, eu não acredito que foi Deus que me criou. E eu te proponho você dar uma chance a essa ideia fenomenal. Você não veio de um acidente, você não veio de um acaso, você não veio de uma simples junção de células. Você veio do coração do eterno Deus, que sabe o seu nome, sabe exatamente tudo ao seu respeito, sabe de onde você veio, sabe para onde você vai, e tem os olhos dele colocados em você, todos os dias, o tempo todo. Nós somos muito mais do que nós mesmos, nós somos objeto de amor do eterno Deus, nós somos
procurados e abençoados pelo Criador de todo o universo. Isso é real, é tão real quanto o ar que eu respiro. E eu te convido a desafiar mesmo o Criador para se revelar a você. Abre o seu coração e fala com Ele: Criador, eu quero saber a verdade a respeito de onde eu vim e para onde eu vou. E tendo isso acertado no seu coração, sabendo quem você é, da onde você veio, você vai organizar a sua vida em torno dessa verdade fundamental. Eu sei quem eu sou. Essa verdade fundamental, ela se torna a base para toda a construção de toda a sua história, não é? Na nossa cultura, vou pedir aqui a ajuda do Rogério Rodrigo. Ai, meu Deus, que vergonha. Vem cá. Você é o Rogério ou você é o Rodrigo? É o Rodrigo, olha eu. Gente, perdoa essa mulher de 54 anos, cuja memória não está mais boa. Ele vai colocar para a gente alguns elementos que são muito comuns da nossa cultura, no conhecimento da organização mesmo, né? Há muitos anos a gente gosta dessa pirâmide, né, Rogério? A gente gosta dela, a gente trabalha com ela, a gente vive ela, dizendo que em primeiro lugar na nossa história está a nossa vida com Deus. Todo mundo fala isso. Aí depois, em segundo lugar na nossa vida, a gente coloca a família, né, como algo que é o mais importante depois da vida com Deus. Depois a nossa vida profissional, né, a nossa carreira, o nosso investimento profissional. Depois a nossa saúde e, finalmente, lá embaixo, em último lugar, se sobrar tempo, o ministério. Normalmente a gente organiza a nossa vida assim. Isso é uma rotina de muitos anos, de décadas até, das histórias eclesiásticas, de várias igrejas, em muitos locais, a gente fala disso aqui, como sendo como a gente deve organizar a nossa história e a nossa vida. Há muitos anos atrás, nós recebemos a visita de um pastor para nos ajudar e nos deu um treinamento muito legal aqui na nossa igreja, o pastor Edmund Chan. Ele é de Singapura. Ele é um gênio. Que homem extraordinário. E ele nos trouxe outro paradigma que o Rogério vai colocar para a gente aqui agora. Ele nos trouxe o paradigma de que a nossa vida não é uma pirâmide, mas a nossa vida é um círculo. E como um círculo, a nossa vida está totalmente centrada em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é a razão de todas as coisas. E aí, de acordo com os vários momentos da nossa vida, as coisas tomam um espaço de prioridade de acordo com aquele momento. Obrigada, meu irmão. Por exemplo, eu separo, né, no meu dia um tempo para a vida devocional. Então, nesse momento, essa é a minha prioridade. Eu estou totalmente voltada para a minha vida devocional naquele momento do meu dia. Depois, eu vou cuidar da minha saúde em algum momento da minha história, eu vou cuidar da minha saúde. Então, naquele momento, a minha prioridade total, junto com Jesus que me ama, é a saúde. E eu foco naquilo como minha prioridade naquele momento. Depois pode ser o ministério. Aí eu estou totalmente mergulhado no ministério. E a minha prioridade nesse momento é essa. Depois pode ser a minha vida profissional. Em outro momento, eu dedico tempo exclusivo, de qualidade para a minha família, de acordo com o coração de Jesus. E a minha família, então, é a minha exclusiva prioridade naquele momento. Segundo a sabedoria que o Espírito Santo me dá. E como a presença de Jesus, que é o centro de tudo, me orienta. Ou seja, há um equilíbrio entre todas as áreas da minha vida. Porque Jesus me mostra isso na vida dele.
Ele é uma pessoa extremamente equilibrada. E como meu exemplo, ele me mostra isso. Cada coisa tem o seu tempo e o seu lugar. E todas são igualmente importantes. Não é uma hierarquia, onde uma coisa é mais importante que a outra, então conforme vai sobrando, eu vou dedicando algum tempo até chegar na última. Tudo na minha vida precisa estar equilibrado de acordo com o coração de Jesus. E orientado para aquilo que o coração de Jesus tem para mim, porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é aquele que é e era e que é, com o Criador do universo, fez todas as coisas e sustenta todas as coisas, inclusive a minha vida em todos os seus aspectos. Essa é a prioridade da minha vida e da minha história. É ter o discernimento e a sabedoria de Jesus para colocar tudo em equilíbrio, cada coisa no seu momento, na sua hora certa. Mordomia. Depois, em segundo lugar, a minha organização de vida vai revelar quem é o dono do meu coração. É o seu segundo ponto. Lembra que a gente leu que o jovem até ficou entusiasmado, né? Ele falou, nossa, eu estou fazendo tudo, todos os mandamentos. Aí ele fez uma pergunta, e Jesus, e aí? Estou fazendo tudo. E Jesus disse, te falta uma coisa. Ai, como Jesus conhece tudo sobre a gente. E ele falou, vende tudo que você tem. Não é que Jesus quer que todos nós vendamos tudo que a gente tem aqui, porque para aquele jovem, Jesus estava tocando assim, no cerne da questão. E não é que o jovem ficou triste. Diz a palavra de Deus que quando ele ouviu o que Jesus estava falando e pedindo, ele afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha que coisa, apesar do jovem fazer tudo que Jesus pediu nos 10 mandamentos, ele tinha muito apego às coisas materiais. As coisas materiais se tornaram donas do seu coração. Que impressionante, né? Que impressionante. Como nós podemos amar a Deus e fazer tudo o que Ele pede, mas ao mesmo tempo nos apegar a algumas coisas e até mesmo colocá-las num lugar onde elas não deveriam estar, que é no lugar do próprio Deus. A pergunta para mim e para você é, eu e você, como aquele jovem, a gente coloca a nossa segurança no que a gente tem? Ou em quem Deus é? Quando Jesus falou para aquele jovem, vende tudo o que você tem, Jesus estava dizendo, coloque a tua segurança e a tua confiança em Deus. O jovem não teve coragem, porque ele realmente estava confiando nas riquezas, para sustentá-lo, para ajudá-lo, para lhe dar status, sei lá, tantos motivos. Você e eu sabemos como o dinheiro faz diferença nas nossas vidas e como ele nos leva para um lugar de segurança. Falso, porque dinheiro some. Tanta coisa acontece que faz o dinheiro desaparecer. Mas o fato é isso. A gente põe segurança em coisas concretas, mais do que a gente confia em Deus. O desafio é, onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Qual é o seu tesouro? É papai? Ou é o dinheiro que você tem? É uma pergunta muito difícil, mas nós precisamos fazer. Quem é o dono do seu coração?
Quem gerencia o seu dinheiro? Você pode se denominar uma pessoa generosa, desapegada? Ou você não tem muita coragem de repartir? Você realmente tem muito mais vontade de guardar? O que isso significa? Você não conseguir repartir, até mesmo como você gostaria, e guardar, acumular, guardar, acumular. O que isso realmente significa? Eu não estou dizendo, gente, vocês, por favor, compreendam. A riqueza, ela é bênção. A abundância, ela é bênção. Mas ela é bênção para repartir. Ela é bênção para a generosidade, não para te prender. Então, é um exame do coração e da mente que precisa acontecer. Quando eu penso no meu dinheiro, eu vejo os olhos de Jesus. Aqui também está a minha vida financeira, basicamente aqui nessa área profissional. Jesus é o centro dela também. Então, quando nós falamos do dono do nosso coração, o próprio Cristo, nós estamos falando de que, quando se trata de dinheiro, é Ele que vai cuidar de como eu vou gastar o meu dinheiro. Então, no nosso terceiro ponto, a gente lê que essa organização da nossa vida, ela vai confrontar as nossas prioridades. Vai olhar para aquilo tudo que a gente possui e vai perguntar, para a gente, o que é mais importante para você? Há um texto em Mateus 19, 28 e 30, que diz que todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Papai está falando aqui, de verdade, que se você tiver coragem de deixar algumas coisas para trás por causa dele, vai haver sim uma recompensa especial do coração dele para o seu. Ele realmente vai cuidar de todas as coisas para você. Ele pode, ele consegue. Ele consegue trazer para você mais do que você possa pensar ou imaginar. Mas é invertido em relação ao que a gente tem na cultura da sociedade atual. A cultura da sociedade atual valoriza certas coisas que não são tão importantes para Deus. Por exemplo, status, ou número de seguidores, ou um determinado carro, ou morar em um determinado lugar. São coisas que a sociedade fora, da casa de papai, valoriza bastante. E são coisas boas, e são coisas legais, e são coisas que realmente podem ser bênção mesmo para ajudar muita gente, mas elas não são prioridade. Então nós somos confrontados mesmo, olhando para o coração de Jesus, com essa pergunta: o que é prioritário para mim, também é prioritário para Jesus? O que eu quero e desejo e sonho é também o que Jesus sonharia, quereria ou desejaria? Talvez não. Talvez o que eu acho importante, ele não acha tão importante assim. Então nós somos confrontados mesmo
com essa ideia de que talvez nós estejamos enganados a respeito do que nós estamos perseguindo e buscando. Outra coisa, no seu quarto ponto, nós aprendemos que essa organização da vida cristã, centrada em Cristo, ela vai revelar quem é o dono da vinha, nesse caso da nossa vida como um todo e de tudo que nós temos. O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Vinha aqui, lugar de plantação de uvas, significa todo o planeta, toda a terra, tudo que tem no mundo, eu e você. Eu acredito de todo o meu coração, e eu sei que é verdade, que Deus fez todas as coisas. Nós não somos fruto de uma junção, de um meteorito, com um acaso. O Rick Warren explica assim: se a gente acreditasse que as coisas foram feitas por situações aleatórias que foram acontecendo até que a vida surgisse na Terra, seria a mesma coisa de colocar todas as peças de um relógio dentro de um saco, sacudir e achar que o relógio ia aparecer. Nós somos criados por um design inteligente. Design inteligente. Nós somos formados de forma intencional e inteligente para ser o que somos e a nossa terra também. E o Criador é o dono. Ele fez, é dele. E ele sustenta tudo. Sustenta inclusive a nossa vida. O fato de estarmos aqui significa que fomos sustentados com saúde e fomos trazidos até aqui hoje. A diferença é, eu reconheço que eu fui feito por um design inteligente? Eu reconheço que eu sou um ser eterno, vindo das mãos do Eterno, que estou indo para as mãos do Eterno? Quinto ponto, a mordomia da vida cristã, ela nos faz entender o que está acordado já há muito tempo. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. O administrador, o dono da vinha, ele fez um combinado claro com cada um dos contratados nas diferentes horas, no texto que a gente leu. Vou te pagar 1 denário, vou te pagar 1 denário, vou te pagar 1 denário. Combinado claro. Esse combinado claro existe para todos os aspectos da nossa vida e está registrado na palavra de Deus. Está aqui, ó. Não tem nada escondido de nós. Nada. Está tudo aqui, ó, muito bem explicado. Um combinado claro, revelado, aberto, na luz, para mim e para você. Explica muito completamente de onde você veio, que você é um ser eterno, que veio do eterno e vai para o eterno. E também explica bem como você precisa viver para ser feliz, para ser pleno, para viver bem. O combinado está aqui. A pergunta é: você tem se ocupado em descobrir, de tirar mesmo a coberta, o que está encoberto, descobrir aquilo que Deus está dizendo para você há muito tempo e tornar claro para você o que já é claro para Ele? Está acordado. Outra coisa, no seu 6º ponto,
A mordomia da vida cristã aponta para a importância do trabalho. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. E a gente viu na história que eles começaram a se queixar porque receberam a mesma coisa dos que chegaram mais tarde, mas qual é o princípio aqui? Essa história que Jesus contou, ela está falando de trabalhar, de fazer a sua parte também. O dono da vinha, ele nos deu tudo para cuidarmos, para sermos os mordomos, para sermos os administradores. E nós temos a responsabilidade de fazer isso e fazer bem. Trabalhar. A importância do trabalho. O trabalho dignifica o homem. Essa é a verdade. Nos faz crescer, nos faz amadurecer. E um ponto bem legal do trabalho é a confiança que Deus tem em você, sabe? Deus acredita na sua capacidade. Ele sabe como você é. Lembra, você foi feito pautado num design inteligente. Você é muito capaz. Você foi feito para ser produtivo. Aí, de repente, você está falando assim, Leila, eu estou procurando emprego já faz mais de um ano. Você vai achar. Ah, vai. Mas vai mesmo, porque você foi feito para ser produtivo. Não desista. Não desista. Continua batalhando, porque esse emprego vai chegar. A produtividade vai chegar. Aquilo de você abençoar através de quem você é e da sua capacidade vai chegar. E digo mais, estuda mais, se prepara mais. Procura pensar em crescimento, procura pensar mesmo em desenvolvimento, pensa em novos projetos. Papai acredita em você, porque Ele te fez capaz e inteligente. E o que você tem nas mãos é só o começo. Desenvolve isso. Desenvolve isso. Desenvolve isso. 7º lugar, a mordomia da vida cristã, ela expõe a armadilha da reclamação. Ô veneno, né, gente? Então, os homens lá, né, como a gente leu na história que Jesus contou, eles começaram a reclamar. Esses homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora. O Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Vamos e venhamos. Se fosse eu ou você ia reclamar também, né? Não ia? Porque assim, né? A gente, vamos lá, eles ficaram olhando. Os últimos receberam um denário. Então, qual que era a impressão? Quando chegar na nossa vez, a gente vai ganhar um montão, né? Porque, afinal, os últimos ganharam um denário. Então, aí, de repente, só um. Mas está errado. Isso é injusto. Seria o natural de todos nós. Só que o que a reclamação faz? Ela envenena, né? Ela envenena a mente, ela envenena o coração, ela faz a gente olhar para o negativo. Papai também falou que a gente precisa se alegrar com os que se alegram, lembra? Além de chorar com os que choram. Aí papai deu essa bronca, né, neles, falou assim, gente, o dinheiro é meu, eu não posso não pagar do jeito que eu prometi. Eu prometi para vocês um denário, está aqui, ó. Mas eu também quero pagar um denário para esses aqui. Eu quero ser generoso com eles. Pode ser? E a gente vai alegrar o nosso coração com a alegria daqueles. Isso precisa acontecer na nossa vida. A gente precisa aprender a não reclamar. A gente precisa aprender a olhar as coisas com os olhos de Deus. A gente precisa buscar no coração de Deus o que está acontecendo. Apesar da aparência ruim, há algo bom
que Deus tem para nós naquela situação, seja ela qual for. Eu não sei se você já ouviu falar da história do povo de Deus no deserto, quando eles saíram do Egito há muito tempo atrás, eles eram escravos no Egito. Deus enviou a libertação, Moisés foi usado como líder para retirá-los da escravidão, e eles foram retirados da escravidão. Mas enquanto eles estavam atravessando um deserto para chegar no lugar onde eles deveriam morar, eles começaram a reclamar muito das condições da viagem. Porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, porque estava faltando. E eles ficaram muito negativos. E o resultado foi que uma viagem que deveria durar 40 dias, talvez, durou 40 anos. Acho que deveria durar um pouquinho mais de 40 dias, não sei. Mas na verdade não era para durar 40 anos, mas durou tudo isso por causa da reclamação. E eu vou te falar uma coisa, reclamação atrasa a vida mesmo, sim ou não? Pra caramba. A gente precisa trocar a nossa maneira de falar, mais ainda, a nossa maneira de pensar a respeito de algumas coisas. E trocar a negatividade, o olhar para o copo meio vazio, pela positividade de Deus, pelo coração de Jesus, e para o copo meio cheio. Obrigada, Jesus. E a mordomia da vida cristã, essa organização preciosa, mostra onde você quer estar. Nós falamos muito de prioridade, nós falamos muito de uma organização segundo os princípios de Deus, nós falamos muito de um padrão que é diferente do padrão da sociedade hoje, atual. E é um paradoxo que Jesus traz para nós: os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão últimos. E a verdade é essa. Lá nos Salmos, Davi expõe um pouquinho do nosso coração, especialmente no Salmo 73, ele fala assim: Deus, fala sério, lá na sociedade todo mundo vai bem, ninguém tem problema, eles são todos felizes, dá tudo certo para eles. E olha eu aqui, o que está acontecendo? Tudo errado na minha vida. Mais ou menos assim que ele fala no Salmo, estou parafraseando. Aí Deus fala com ele exatamente isso: Davi, queria te explicar, os últimos, eles serão os primeiros, no que diz respeito à vida, a vida de Deus e a vida eterna, ao que é realmente importante. E esses primeiros que você está vendo ali na sociedade, Davi, eles serão os últimos. E eu e você sabemos no fundo do nosso coração de que a verdade é essa. De que tudo que a sociedade valoriza tanto, vai acabar. Onde vão estar as casas que nós habitamos agora, daqui a 100 anos? Onde vão estar os carros que nós habitamos agora, daqui a 100 anos? Onde vão estar as riquezas? O dinheiro, os dólares ou as joias que a gente talvez tenha angariado daqui a 100 anos. Onde elas vão estar? É disso que Jesus está falando. O que a gente acredita que coloca as pessoas em primeiro lugar, na verdade não faz isso. Os últimos são os primeiros, em muitos aspectos, do reino de Deus, da vida de Deus, da vida de Jesus, do coração de Deus. O que sobra no final de tudo? O que realmente importa quando tudo acaba? Caráter, integridade,
vida de Deus, legado, salvação, vida eterna. Vida eterna. Então eu vou organizar toda a minha vida tendo isso em mente. A vida de Deus. A vida de Deus. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Palavra de Deus em 1 Coríntios 6, 19 e 20. E aí eu queria te perguntar, onde está o seu coração? O que é importante para você? Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.